Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho que os nossos irmãos queridos nos oferecem. Gente, eles oferecem sempre para a gente. Dentro da casa de caridade eles oferecem. Lá fora também eles oferecem. Eles estão o tempo todo nos oferecendo essas oportunidades grandiosas. Muitas vezes, infelizmente, nós que não nos apercebemos, mas eles estão sempre dando um jeitinho de estar participativos em nossas vidas, através da intuição dos irmãos encarnados, às vezes através da intuição deles mesmos, diretamente para eles, mas sempre estão fazendo algo para conosco, para que estejamos acordando, para que estejamos nos manifestando e aproveitando esse Consolador prometido que é a doutrina espírita que Jesus nos deixou, não é verdade, gente? Gente, hoje estamos recebendo a nossa irmã Cida, que é a primeira vez na Casa de Caridade, né? Nossa irmã Cida. Ela hoje vai falar sobre o modelo de prece, tá bom? Então, irmã Cida, fique à vontade, a casa é sua, se você quiser ficar aqui, pode, se quer ficar ali, tanto faz, tá bom? Fique à vontade. A gente já faz a preparação direto, a gente já começa, né? Se quiser fazer uma prece também, se quiser. Boa tarde a todos. Eu sou acostumada a fazer o Evangelho à noite, então eu vou logo no automático. Mas muito boa tarde. Eu quero dizer que estou com o meu coração cheio de alegria por estar com vocês, por conhecer a sua casa, pessoas incríveis que se dedicam à doutrina. Então, muita alegria mesmo. E nós escolhemos para nossas reflexões de hoje o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Modelo de oração. Então, o que nós vamos refletir hoje é a respeito do Pai Nosso. O Pai Nosso que todos nós conhecemos, não é? Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso. Costumamos orar o Pai Nosso todos os dias. Então nós vamos começar perguntando assim. Eu sempre gosto de falar comigo e com quem está conosco, junto aqui, perguntar. E essa pergunta, a resposta não tem que ser dada algo para que outros ouçam, mas para nós mesmos. O que é que viemos fazer aqui hoje? E por que essa pergunta? Porque nossa vida é tão corrida, não é? Tão cheia de atropelos, todos nós temos as correrias da vida. E muitas vezes nós vamos no automático. Vocês viram que eu comecei meio no automático? Mas não tem que ser assim na nossa vida. Para que nós tenhamos um sentido real na nossa vida, o importante é que nós saibamos por que e para que estamos fazendo as coisas. Então, sempre que começa uma reunião, as nossas reflexões, eu gosto de lembrar para mim mesma e para todos os presentes por que estamos aqui e para que estamos aqui. Claro que nós temos as nossas necessidades. Todos nós buscamos melhorar as nossas condições de vida, não é? Buscamos conforto, às vezes material, no sentido de saúde física, conforto espiritual, que é o mais importante, porque é o que nos fortalece para todos os outros campos da nossa vida. Então, responder para nós mesmos essas duas perguntinhas, por que estamos aqui, para que estamos aqui, nos dará um sentido muito maior para a nossa reunião de hoje. E nós, então, vamos responder só para nós mesmos, não precisamos falar alto, mas que nós saibamos dentro do nosso coração por que estamos e para que estamos aqui hoje. E nós iniciamos, então, dizendo que o Pai Nosso, que é uma oração, é uma poesia, não é? Vocês concordam comigo que o Pai Nosso é uma poesia? E é uma poesia tão bela, tão profunda, e ela foi dita pelo próprio Jesus. Foi Jesus quem nos ensinou o Pai Nosso. Em certo momento, ele disse, vocês devem orar assim. E daí ele disse o Pai Nosso, com toda a profundidade que nós conhecemos que é do seu coração amoroso. E o Pai Nosso ficou para nós como modelo de oração porque ele é conciso. Isso quer dizer, ele com poucas palavras, sem floreamento, ele diz tudo como se fosse uma cartilha para o nosso bem viver.
Então, através do Pai Nosso, que resume todos os deveres do homem para com Deus, para com o seu próximo e para consigo mesmo. Se nós realmente prestarmos atenção no que diz o Pai Nosso, nós vamos perceber que é como se fosse uma cartilha para o nosso bem viver. Nos ensina como louvar a Deus em primeiro lugar, porque Deus é o Senhor de tudo que nós conseguimos, com a nossa pouca compreensão ainda, encontrar no nosso universo. E Ele também é um ato de adoração e submissão, e também um ato de pedir e rogar. Através do Pai Nosso nós fazemos tudo isso. Então nós vamos começar lá, quando Jesus disse. Assim, Jesus nos ensinou assim: vocês devem orar assim: Pai Nosso que estais nos céus. Quando Jesus disse isso, Ele quis nos dizer que Deus é o Senhor de tudo que há, Senhor dos universos, porque a nossa capacidade aqui na Terra, com a nossa capacidade, só nos é permitido ainda compreender as coisas da Terra, algumas coisas da espiritualidade que nos são trazidas pelos benfeitores espirituais, mas a nossa compreensão ainda é muito pequena. Então, quando nós dizemos Pai Nosso que estais nos céus, nós queremos dizer: Pai, nós reconhecemos em Ti a maior potência do universo que a nossa mente pode conceber. Então nós estamos louvando a Deus por ser o Criador de tudo que há, de tudo que a nossa compreensão consegue alcançar. E quando nós dizemos onde está mesmo o Pai Nosso? Nos céus, no céu. Onde seria o céu que Jesus se referia? Será que é um lugar à parte? Será que é um lugar de delícias? Em algum lugar que nossa compreensão não consegue chegar ainda? Isso também é possível, mas para que nós tenhamos realmente a certeza de que Deus é por nós, nós temos que compreender, nós podemos compreender que este céu ao qual Jesus se referia está dentro de nós. É um estado de consciência que todos nós temos condições de alcançar. Então, este céu não é um estado definitivo, é um estado de conquista para nós. Então, se o céu está dentro de nós, é um estado de espírito que nós mesmos conquistamos, então nós podemos pensar que Deus está dentro de nós o tempo todo. Nós temos dentro de nós, como centelha de Deus, nós somos uma centelha da criação, do próprio Deus. Por sua vontade fomos criados. Então nós temos dentro de nós este céu, que é uma parte de Deus. Então todos nós, vivendo nesse templo, que é o nosso corpo físico, que é um instrumento para que nós desempenhemos as nossas tarefas todas, as quais nós nos propusemos desta vez. Esse corpo é um templo para nós, espíritos imortais, que temos dentro de nós este céu, que é uma parte de Deus. Então, Deus que está nos céus significa estar também dentro de nós. Dentro de nós porque temos em estado de consciência esta certeza. E quando nós dizemos Pai Nosso, se nós dizemos que Deus é nosso Pai, e todos nós dizemos isso, e todos nós olhamos uns para os outros e temos essa certeza que Deus é Pai de todos, o que podemos pensar nós uns para com os outros? Somos irmãos, não é? Irmãos em Deus, filhos do mesmo Pai. Então, quando nós dizemos Pai Nosso, nós temos que ter esta consciência, que se Deus é nosso Pai, somos todos irmãos. E daí, como irmãos, como é que temos que agir uns para com os outros? Nós temos que ter consciência que irmãos não nascem ao mesmo tempo, que irmãos, cada um tem seu grau de desenvolvimento, cada um se desenvolve ao seu tempo. Nós vemos isso nas famílias carnais, não é?
Pais que têm 2, 3 filhos, ou os pais que tinham 10 no passado, olha para cada filho e vê que cada um tem as suas próprias tendências, cada um tem seu tempo de aprender, cada um faz do seu jeito. A educação é a mesma para todos, só que cada um aproveita e segue segundo a sua capacidade adquirida. Então nós, como irmãos em humanidade, como filhos de Deus, irmãos que somos, nós temos que compreender isso, que cada um de nós tem o seu tempo de aprendizado, que cada um de nós tem a sua capacidade adquirida ou não, que cada um de nós faz do jeito que já consegue. Ninguém pode fazer uma coisa certa se ainda não viveu a experiência de aprender aquela coisa. Não é assim que acontece? Ninguém pode fazer algo certinho se não viveu a experiência e não aprendeu. Então, o que isso significa? Significa que nós temos que ter paciência, tolerância, muita tolerância uns com os outros. Porque é assim que Deus quer os seus filhos, irmãos, uns cuidando dos outros. É difícil, não é fácil não, porque cada um de nós, por causa de todas as influências que a vida nos traz, cada um quer agir ao seu próprio modo. Mas o que é mais importante é o respeito e a fraternidade entre os irmãos. Então, Deus, na sua imensa misericórdia, como nosso Pai, nos quer como irmãos. Depois nós vamos ver que também podemos louvar e adorar a Deus. E nós dizemos assim: santificado seja o vosso nome. Daí que fica maior ainda a nossa amplitude de imaginação de quem é Deus para nós. Porque Deus está em tudo, não é? Desde a erva rasteira do chão até os astros do universo. Se não fosse a mão de Deus, o que levaria adiante toda esta harmonia? Então, quando nós dizemos santificado seja o vosso nome, é um ato de aceitação do poder, da grandiosidade do amor de Deus, expresso em todas as coisas que nós podemos perceber e nas que não podemos também perceber. Nas ciências está o amor de Deus, em todos os campos da vida, lá está o amor de Deus agindo a todo momento. Então, tudo nesse universo revela o poder e a bondade de Deus. Ele é o Senhor do universo. E daí nós perguntamos, como é que nós podemos santificar e render graças ao nome de Deus? E como que nós podemos imaginar fazer isso? Nós já dissemos um pouco, não é? Nos sentindo como irmãos, porque esse é o projeto de Deus. Se Ele nos criou a todos, da mesma forma, e nos deu a todos as mesmas capacidades latentes, em germe, em semente, mas todos nós podemos desenvolvê-las com a nossa própria vontade. É assim que Deus organizou a nossa vida para que todos nós tenhamos o mérito de tudo que conquistamos. Então, respeitar as leis universais é, sim, render graças ao amor de Deus. Dar graças e louvores ao Pai Criador é reconhecer que as leis que Ele criou são perfeitas. Se nós, como filhos de Deus, seguíssemos corretamente as leis estabelecidas, não haveria sofrimento mais sobre a terra. Mas nós estamos num planeta escola, não é? Nada aqui ainda é perfeito. Então nós vamos caminhando pouco a pouco, buscando cada vez mais melhoramento através da nossa boa vontade em conhecer, em aprender, em praticar o que aprendemos. Então esta é uma forma de nós rendermos graças ao amor de Deus que está presente em tudo na nossa vida. E daí falamos sobre obediência, porque no Pai Nosso também nós falamos sobre a obediência. E nós dizemos assim: venha a nós o vosso reino. Então, venha a nós o vosso reino. Esse reino de Deus, para vir até nós, o que será que nós temos que fazer para que o reino de Deus entre na nossa vida? O reino de Deus, ele se edifica.
não é nada, não é algo pronto que existe e que nós podemos ir lá e alcançar de uma vez. Não, o reino de Deus é um processo que nós conquistamos para o nosso íntimo, para o nosso coração, e estabelece o nosso grau de felicidade na nossa própria vida, com a nossa vida perante Deus. Então é algo que nós vamos aos poucos conquistando para nós como filhos de Deus caminhando aqui na terra. Esse estado de espírito que acontece quando nós vamos nos desenvolvendo e nos dá cada vez mais capacidade de amar, de ser bons uns para com os outros, de compreender mais, de dar mais antes de pensar em receber. E esse dar que a gente fala não é só simplesmente dar coisas materiais, porque a gente sempre pode pensar que para quem tem algo que não vale fazer falta, é muito fácil dar. Tá certo, tem pessoas ainda, tem irmãos nossos que não conseguem nem fazer isso, não é? Que não se importa, que não olha. Esse é um caso mais grave ainda. Mas para a maioria de nós, se nós tivermos uma coisa e não for nos fazer falta, é fácil dar, né? É até bom, dá uma sensação boa depois, não é? Mas o dar, o maior significado para a palavra dar de verdade é dar de si. Então, dar de si é dar o que já conquistamos, é o que já temos de nosso, mas não de material. A nossa capacidade de compreensão, de olhar para o outro e se colocar no lugar do outro na hora da dificuldade. E nós aqui estamos falando na hora que o nosso irmão, que caminha lado a lado conosco, que tropeça. Muitas vezes nós presenciamos irmãos que tropeçam ao nosso lado. E quantas vezes nós também tropeçamos? E quando tropeçamos, como é que nós queremos ser tratados nesse momento? Porque ninguém de nós está livre de fazer algo que já não gostaria de fazer. Muitas vezes isso nos acontece. A gente já tem um plano em mente, eu não quero mais, não desejo mais agir desse jeito. Mas daí vamos lá e as circunstâncias da vida e o calor do momento e a gente acaba agindo de uma forma que a gente já sabe que não é correto. E nesse momento, aquele primeiro sentimento que vem lá é o quê? A gente quer a compreensão nessa hora. Ninguém gosta de ser apontado, de ser execrado. Todos nós queremos compreensão. Então, todos nós, por isso Jesus disse, somos filhos do mesmo Pai e irmãos. Então temos que agir de forma que todos recebam da melhor forma possível. Então desenvolver as potencialidades que Deus nos dá como sementes é o que podemos fazer de melhor por nós mesmos em todo o tempo da nossa vida. Depois, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é mais uma frase belíssima, em que nós colocamos, pelo menos pelas palavras, toda a nossa confiança no amor de Deus. Quantas vezes nós oramos e pedimos algo a Deus, que é o nosso Pai, porque a quem vamos pedir senão ao nosso Pai, não é? Só que nós oramos com fé, mas nós não temos essa confiança real que devemos ter. Se conversamos com Deus e dizemos isso, que seja feita a vossa vontade, temos que agir de acordo com isso. Não devemos pedir algo a Deus e querer que seja do nosso jeito, da nossa forma, no tempo que nós queremos. É a confiança no amor de Deus. Deus sabe primeiro que tudo que nós precisamos. Então, por que pedimos? Porque é uma forma de exercitar a nossa humildade. Nós precisamos disso. Nós sabemos que somos necessitados, muito necessitados. Porque quando nós olhamos os nossos irmãos, com facilidade nós identificamos todas as necessidades dos outros. Só que as nossas próprias, muitas vezes a gente não tem esse olhar claro para perceber. Então, quando orarmos o Pai Nosso e dissermos isso, Pai, seja feita a vossa vontade, que realmente nos abandonemos ao amor de Deus, entregar a nossa causa a Deus. Claro, isso não significa rezar e ficar lá esperando
que aconteça o melhor sem a nossa participação. Isso não vai acontecer, porque Deus nos dá os meios. Ele nos dá os meios porque Ele quer que nós sejamos responsáveis pelos nossos próprios atos, por aquilo que nós venhamos a conquistar. Então, Ele criou as leis universais, das quais nós já falamos. As leis são perfeitas. Nós não temos ainda toda a compreensão da lei, por isso, muitas vezes, acontece que nós vamos lá e agredimos as suas leis. Por quê? Porque Deus permite isso. Porque Ele nos fez livres, Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio, para que nós, cada vez mais, com o nosso próprio desenvolvimento, possamos fazer melhor uso disso. Então, se eu errei muito, então eu não tenho salvação, não tenho mais o que fazer na minha vida? Não, não é isso. Deus, na sua imensa sabedoria e misericórdia, Ele compreende o ponto em que nós estamos, a capacidade que nós temos e por que nós agimos dessa ou daquela forma. Isso não quer dizer que nós podemos ficar repetindo os mesmos erros o tempo todo, porque não. Todos os pais aqui da terra, eles direcionam os seus filhos, às vezes até com severidade, porque é necessário para que o filho siga no caminho que tem que ser. Deus, como nosso Pai Celestial, também cuida do nosso destino dessa mesma forma. Então, o livre-arbítrio implica em nós responsabilidade. O que é ter livre-arbítrio? Eu posso fazer o que eu quiser na minha vida? Tá tudo bem? Eu sou livre? Tá, nós somos livres para agir, mas nós também somos responsáveis pelos frutos que a nossa ação vai dar. Então, nós temos que ter esta consciência. Cada vez que nós agimos, nós conquistamos para nós mesmos um fruto dessa ação. E esse fruto ninguém pode colhê-lo por nós. É só nós mesmos, porque é o produto daquilo que nós conseguimos fazer. Aí se expressa a justiça divina. E submeter-se às leis de Deus sem lamentações é o melhor que nós podemos fazer. Porque cada vez que nós nos lamentamos sobre algo que acontece na nossa vida, nós perdemos energia com isso. Para tudo nós gastamos energia. Às vezes nós gastamos para coisas boas e daí é uma poupança de energia, por assim dizer. Estamos poupando energia para algo produtivo em nossa vida. Mas no momento em que nós nos colocamos nesse estado de lamentação, nós perdemos energia, porque só pensar é um tempo perdido e energia também. E às vezes as lamentações não são externas, sabe? A gente lamenta às vezes para nós mesmos, aqui dentro. Acontece isso, é mais comum a gente se lamentar com a gente mesmo. Só que Deus está ouvindo. É uma perda de energia mesmo assim. Vamos usar o nosso pensamento, que é tão poderoso, para o bem, não é para o nosso próprio bem. Mesmo que nós estejamos num momento de muita dificuldade, vamos procurar sair, passar um degrau acima daquele em que estamos e sair daquela dificuldade e usar a energia que poderia ser usada ali no outro degrau para nos afundarmos na tristeza ou em qualquer outro sentimento, para o bem, para o nosso próprio bem, para sair daquilo. Então, sempre que nós dizemos, seja feita a vossa vontade, é entregar a nossa causa a Deus. Depois nós vamos para as rogativas, que a primeira frase é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Daí nós vamos pensar aqui, nós pedimos o pão nosso necessário para a nossa vida. E daí, em primeiro plano, pensamos no pão material, não é? Porque vivemos aqui numa terra em que tudo é material, nosso corpo é material, precisamos do pão material. E sobre ele podemos pensar, estamos pedindo realmente o pão necessário para nosso bem-estar físico, ou estamos também desejando supérfluos, ou até amealhando supérfluos, quando nós sabemos que se alguém fica com mais do que lhe é cabido, outro vai ficar sem. Às vezes já está inconsciente que nós fazemos isso, porque a gente não pensa de pronto no todo, em todos nós como irmãos. Mas quando nós pedirmos o pão que é necessário à nossa subsistência, vamos pensar nisso, que existe sim uma
uma quantidade, por assim dizer, que é bom para nós, que é o necessário para a nossa vida. Passando disso já é supérfluo. E muitas vezes a gente vê na nossa vida, no nosso tempo de vida, que existe muito desperdício, não é? Se esse desperdício todo fosse direcionado de uma forma correta, talvez muito menos irmãos nossos tivessem necessidades básicas para viver. Então, uma coisa importante também a pensar, quando a gente pede no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, é pensar que o pão não vem pronto também. O pão vem através do nosso trabalho. Então, é pedir a Deus, fazer a nossa parte, trabalho e confiar. Não nos preocuparmos demais pelo dia de amanhã. Claro, a previdência é necessária na vida, mas sem preocupações excedentes, sem coisa que vá deixar a nossa mente presa, que vá nos acarretar peso na alma, no coração. E depois nós pensamos assim, e o pão espiritual? Não só de pão vive o homem, disse Jesus também, mas do pão do Espírito também. E qual seria esse pão espiritual? De onde é que nós podemos tirar esse alimento espiritual tão necessário? Talvez não para o momento em que vivemos, que temos um corpo, mas esse pão espiritual, ele ficará conosco para toda a nossa vida, para sempre. Então, não perdermos tempo, porque nós precisamos alimentar o nosso lado espiritual. E como podemos fazer isso? Nós podemos pensar que respeitar as leis de Deus é sim alimentar o nosso eu espiritual, a nossa essência, mas buscar coisas mais palpáveis. Por exemplo, o estudo, ler um bom livro, uma boa mensagem, dizer não às notícias espetaculosas, essa é uma forma de alimentar bem o nosso espírito. Porque cada vez que nós vemos uma mensagem, uma notícia chocante, que realmente choca o nosso íntimo, isso fica em nós, isso produz em nós um peso, uma energia negativa, que sim, vai tirar nossas forças. Então, não que nós tenhamos que viver alienados do mundo, não saber o que acontece, mas uma coisa é saber o que acontece no mundo e outra coisa é nós nos prendermos às notícias chocantes que acontecem em todo o mundo, porque hoje a mídia pega tudo e joga para dentro do nosso eu. Se a gente deixar que isso aconteça conosco, nós estaremos sim tirando energias do nosso eu espiritual. Então, ter equilíbrio na vida, buscar compreensão das coisas, buscar os ensinamentos. E mais importante do que tudo, quando falamos em ensinamentos, é tentar ao máximo colocá-los em prática na nossa vida. Porque também não adianta nada nós virmos aqui, ou quem vai a outros lugares, ouvir, ficar encantado com tudo e sair de lá e esqueceu tudo, não é? Sempre gosto de pensar que tudo que a gente aprende fica aqui conosco. Se nós nos expusermos a, em cada momento que aparecer a necessidade, pegar um pouquinho desse material que nós recebemos, isso vai fazer muita diferença na nossa vida. Então, o pão espiritual que nós podemos pensar para a nossa vida é isso, é nos dispormos a vir a uma reunião às 4 da tarde no sábado, estamos alimentando o nosso lado espiritual. E se nós fizermos com boa vontade, pensando naquelas duas perguntas que nós fizemos no começo, nós vamos levar muito material bom, guardá-los e na hora da necessidade, no nosso dia a dia, lançar mão desses ensinamentos e colocá-los em prática, não perder a oportunidade. Depois vem a parte bem profunda do Pai Nosso, que diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E daí nós pensamos, Jesus colocou aqui uma condição, não é? Ele não disse, podem pedir perdão, podem errar e pedir perdão, que Deus é bom e misericordioso e vai nos absorver sempre, vai nos perdoar sempre. Não foi assim que ele disse. Ele disse uma condição. E que condição é essa? Primeiro nós temos que olhar para nós mesmos, para o nosso próprio coração. Porque de que vale nós nos colocarmos em oração,
entrar para o nosso quarto, como dizem, né, ou o nosso eu íntimo, e nos colocarmos em oração, quando o nosso coração está pesado, porque nós temos rancor de uma ou de outra pessoa, porque nós não conseguimos digerir aquilo que alguém nos fez e aquilo fica pesando dentro de nós. Será que nós temos condições, vamos dizer assim, nós vamos ter coragem de chegar perante Deus e pedir: Senhor, perdoa as minhas falhas, porque eu sou falho ainda, não aprendi tudo. E, ao mesmo tempo, nós estamos com o coração fechado para aquele que nos ofendeu. Lembrando que ofensa, às vezes, está mais na forma de interpretar o que acontece do que propriamente fazer algo para alguém. Porque, muitas vezes, alguém nos faz algo que não é tão grave, mas nós entendemos como grave e aquilo fica machucando o nosso coração, fica voltando, remoendo isso. Então, duas coisas para se pensar nisso. Primeiro, olhar para dentro de nós, porque é muito normal que aconteçam coisas no caminho que vai nos levando a ter uma encrenquinha uns com os outros. É normal isso, irmãos são assim, porque não somos iguais, porque temos pensamentos bem separados uns dos outros, mas o intuito maior de tudo é um ser pelo outro. Então, no momento de orar, de pedir a Deus o perdão para as nossas dificuldades, para as nossas faltas, então vamos pensar nisso, que o que Jesus nos ensinou temos uma condição, primeiro, antes de pedir, cordiosos uns com os outros. Também outra coisa muito legal de se pensar nesse tópico todos nós que nos relacionamos, hora ou outra, nós esbarramos um no outro e temos uma dificuldade. Isso daí é uma bênção na nossa vida, porque cada um de nós acaba sendo instrumento para que o outro faça a sua reflexão, para que o outro pense um pouco no seu modo de agir. Veja como Deus é grandiosamente misericordioso conosco, Ele interliga tudo, nada está solto por aí. Então, no momento em que nós nos desentendemos uns com os outros, nós estamos sendo instrumento e também pegando aquilo que o outro nos dá como material de reflexão para que possamos nos melhorar. Não é maravilhoso isso? Então, nós só temos a agradecer, e agradecer muito a Deus por tudo que Ele nos concede. E depois nós vamos pedir aqui, ler esta outra frase que nos diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O que seria a tentação? A tentação, se nós pensarmos assim por cima, vamos pensar que é algo que venha nos atingir de fora, não é? Tentações, coisas que vêm até nós. Na verdade, não é bem assim que funciona. Esse mal que Jesus falava é o que ainda está dentro de nós. E essas tentações, na verdade, são oportunidades de crescimento. Porque cada vez que nós temos uma dificuldade, nós nos esforçamos mais e aí saímos melhor dali. Então, tentações é um termo que foi usado, mas deveria ser colocado como oportunidades de nos melhorarmos, buscar as nossas forças, buscar a nossa capacidade já adquirida para sair do problema. Então, quando nós pedimos a Deus, não nos deixeis cair nas tentações, não nos deixeis cair quando tivermos a prova. Nos ajuda, nos dá força para vencermos aquela prova e sair dali melhor do que estávamos. É esse o sentido disso. Então, Deus sempre vai nos dar a força, a coragem, Ele nos deu a inteligência que nós temos como ir aprimorando. Com o passar do tempo, com a nossa boa vontade, nós podemos aprimorar essa inteligência. E cada vez que nós fizermos isso, que nós usarmos essas tentações ou oportunidades da forma correta, nós damos mais e mais oportunidade dos bons espíritos nos ajudarem. Nós temos um anjo da guarda, todos sabem, não é? Temos um espírito que é responsável por nós, que respeita o nosso livre-arbítrio, mas sempre estão tentando nos intuir, nos ajudar de alguma forma. E quando nós só damos ouvidos às tentações, eles não conseguem chegar até o nosso íntimo. Mas no momento em que nós nos dispusemos a caminhar mais retamente possível, nós estamos proporcionando
mais e mais oportunidades de recebermos mais essas intuições, de sermos mais ajudados pelo nosso anjo da guarda. E por fim, nós dizemos lá no final do Pai Nosso, assim seja. Assim seja o que significa? Significa que nós estamos dizendo sim para tudo que nós dizemos na oração do Pai Nosso. Então, esta oração do Pai Nosso, que nós vimos lá no começo, que é para louvar, para glorificar a Deus, para pedir. Então, nós temos que ter consciência, quando nós orarmos, que seja do coração. Não precisa ser num local específico, não precisa ser em alto, em bom som, pode ser só intimamente, mas que seja realmente sentidas as palavras do Pai Nosso. Porque não são simples palavras, é uma cartilha de bem viver. E se nós, quando orarmos o Pai Nosso, tivermos essa consciência de que Deus é por nós, que nós somos irmãos, que Ele quer que nós vençamos pelo nosso próprio esforço, cada vez que nós orarmos o Pai Nosso, Ele fará uma diferença muito grande na nossa vida. Se for um momento de aflição, com certeza não nos fará o conforto, não nos faltará o conforto, o bem-estar, a força necessária para vencer todas as dificuldades. Então, o que é mais importante pensar é que, junto com as palavras, que são muito belas do Pai Nosso, nós temos que juntar a nossa ação, consolidar essas palavras pela nossa ação. E daí, então, nós podemos encerrar dizendo que a indulgência, a tolerância uns para com os outros, faz parte dessa consolidação das palavras do Pai Nosso. Então, que Jesus, na sua imensa misericórdia, no seu amor de irmão maior, irmão que se importa com cada um dos seus irmãozinhos aqui na terra, fique conosco, a sua paz, o seu amor. Eu agradeço muito a todos a oportunidade, o carinho, a vibração de vocês.